Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Nós vamos iniciar com a nossa prece, né? Vamos nos aconchegando, cumprimentando a espiritualidade da casa por estarmos aqui nessa manhã. Agradecendo ao nosso mentor, nosso amigo, por ter incentivado a nossa vontade de estarmos aqui hoje. Que possamos estar de mentes e corações abertos para o Evangelho e que faça sentido nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu ganhei um livro de presente, uma amiga me deu, ficou 2 anos para a gente se encontrar e ela falando, eu tenho que te entregar um livro, eu tenho que te entregar um livro. Finalmente eu recebi, é do De Luca, Pensamentos que Ajudam. Eu queria dividir esse presente com vocês, porque esse livro, sabe quando morde e assopra? Chama atenção, puxa a orelha, mas também acolhe, né? Então, o título é A Força da Gratidão. E ele inicia com uma pergunta. E se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje? Vamos tentar trazer o amanhã para hoje, né? Tá bem cedo. O que será que a gente teria hoje? O que agradecemos ontem, né? Então ele vem falando que, pelo instinto da sobrevivência, a nossa mente foi aparelhada para aprender rapidamente com as experiências ruins, mas não tão rápido com as experiências boas. Então, o que fica mais gravado na nossa mente são as experiências ruins, né? Isso pelo instinto de sobrevivência. Desse modo, damos mais importância aos problemas que nos ameaçam do que às coisas boas que nos acontecem. E fica um exercício diário mesmo, sabe? Quando você tem que conquistar músculo, né? É um exercício de você enxergar o lado bom, enxergar a coisa boa. Isso a gente pode trazer não somente para a nossa vida, observar o nosso dia a dia, como observar o outro. É mais fácil a gente apontar o defeito, né? O que falta melhorar, do que a gente enxergar a qualidade no outro. Então, é realmente um exercício diário, né? E aí ele vem dizer que a falta de gratidão é quase uma falta de percepção nossa das inúmeras ocorrências positivas que nos felicitam todos os dias. São pequenos detalhes, né, que a gente tem que realmente prestar atenção para conseguir enxergar. E aí ele chama de pequenas felicidades. Ele dá exemplos. O abraço de um filho, a visão de uma árvore florida, desculpa, voltar para casa depois de um dia estafante, a visita de um amigo. Quando você começa a gratidão, começa a atrair as boas lembranças, né? Aí eu me imaginei nesse frio, né, deitada na cama, coberta, você ter gratidão pela sua cama, pelo seu colchão, pela tua casa, e aí eu já começo a ligar outros pequenos detalhes, né? Um filho que vem para te contar alguma coisa na tua cama, os irmãos que ouvem que o pai e a mãe estão conversando, os outros irmãos vão até a sua cama, ou por ciúmes, ou por curiosidade, ou realmente para comer, para estar junto, para comer uma sobremesa junto. Então,
um pequeno sentimento de gratidão vão te trazendo outros momentos onde você pode perceber a gratidão que você não tinha sentido antes. Ou simplesmente um filho mais velho que chega de madrugada, vem te dar um oi, mãe, cheguei, né? Você está lá deitado, com sono picado, porque o filho não chegou ainda, mas mãe, cheguei. Ou você só ouve a porta, né? Finalmente chegou. Então, o exercício da gratidão te traz momentos onde você pode relembrar essas felicidades, pequenas felicidades, que passaram e no momento você não percebeu. E aí vem o contrário dela, a ingratidão. E ele assemelha a ingratidão, ele liga, né, a ingratidão com o egoísmo. O egoísta pode regozijar-se em receber, ou seja, ele fica muito feliz quando ele recebe algo, quando ele se sente bem. Mas esse sentimento é dele e ele guarda para si. Quando mostra, é para fazer invejosos, não para fazer felizes. Porque quando a gente está realmente feliz, a gente gostaria que quem a gente ama, quem a gente quer bem, também se sinta feliz. Poxa, eu estou indo lá no centro de domingo, está tão bacana, está tão bom. Leva as crianças, você vai gostar, né? Mas o egoísta não. O egoísta, ele guarda para ele. Só que se ele expõe, é para causar inveja, não é para o outro ficar feliz. Isso é para a gente perceber também, porque às vezes a gente tem uns atos egoístas e que a gente não percebe, né? O egoísta é ingrato, não porque não goste de receber, mas porque não gosta de reconhecer o que deve ao outrem. A gratidão é esse reconhecimento. Então, quando a gente reconhece alguma coisa, nós somos gratos. E eu não estou falando de dizer obrigado, isso é educação. Gratidão é realmente sentimento. O outro nem precisa ficar sabendo, você está grato. E aí você também é generoso com outra pessoa, né? Algum amigo te liga naquela hora certa em que você precisa desabafar. Aí você fala, desabafa, alivia o seu coração. Você tem duas alternativas, ou ser grato por isso, e na primeira oportunidade, sejam bem-vindos, pode entrar. E na primeira oportunidade, fazer o mesmo, porque realmente você se sentiu bem e quer esse bem ao outro, ou eu não pedi para me ligar, me ligou porque quis, né? Só que essa pessoa que parou tudo para te ouvir, pode ter atrasado um almoço, um jantar, uma reunião de uma empresa inteira, porque parou para te ouvir. Foi generoso com você, né? É só um exemplo. A gente pode sentir essa generosidade conosco em qualquer outro exemplo, né? Então, gratidão é um ato de reconhecimento. Ser mais generoso e menos egocêntrico favorece a prática da gratidão e, por consequência, passamos a ser pessoas mais felizes. Então, gratidão e felicidade são como irmãs que jamais se separam. E não vive uma sem a outra, e uma engorda a outra. Sem dieta, então, para gratidão, né? Quando dou atenção ao que corre bem comigo, eu sou grato por isso. Sou invadido por uma sensação de felicidade. Sinto-me abençoado pela vida e a vida me abençoará ainda mais. E aí ele vem trazer a abundância, né? A gratidão também nos coloca em abundância para a vida. Porque quando você é grato
e valoriza isso, realmente reconhece, a abundância aparece na tua vida. E o ingrato, que olha essa abundância de longe, vai falar, ah lá, ó, nasceu virado para a lua. Mas ele não percebe esse exercício diário que você tem de prestar atenção nas pequenas felicidades, né? Para que realmente essa abundância lhe envolva. Palavras de Jesus: a todo aquele que tem, será dado mais e terá em abundância, né? Então é esse reconhecimento. A prática da gratidão nos faz ver o que temos e nos sentirmos felizes por isso, o que gera 2 grandes benefícios: satisfação emocional pelos aspectos positivos da nossa vida e sintonia com a lei espiritual da abundância. E a ingratidão, porém, tem o efeito inverso, nos deixa com o ânimo abatido, sensação de desventura, quando não revoltados com o mundo, gerando infelicidade e uma energia espiritual negativa, que gera mais carências ainda. Quanto menos gratidão, menos essas pequenas felicidades não são perceptíveis, né? E a gente fica aquela carência chata, aquela cobrança, mas você não vem na minha casa, mas você não me liga, mas você não... É tudo até mim. E não faz eu perceber que eu também posso dar um passo à frente para me aproximar do outro. É como se eu quisesse só que o outro se aproxime. E eu escutei uma frase uma vez de uma amiga, que ela fala assim: cuide do seu jardim, que as borboletas virão, né? Então não é só cobrar do outro, cultive o seu bom humor, cultive a gratidão, cultive as suas pequenas felicidades, que o seu jardim ficará florido e as borboletas virão naturalmente, você não precisa cobrar nada de ninguém, né? E o que não tem é o que não enxerga o que tem, e muito menos se alegra com o que tem. Todos nós temos algo, né? Mas quem não enxerga o que tem, vai ter menos ainda, né? Não entra nessa energia da abundância. E aí, o Vanderlei Oliveira, ele vem trabalhar a sabotagem, porque nós conseguimos nos sabotar nessas pequenas felicidades. Quando a gente começa com um pensamento assim, eu não mereço ser feliz. Ou vem uma culpa porque eu me sinto feliz e o outro não. Ou quando eu acho que o outro é um coitadinho, ou eu tenho dó do outro. Isso é sabotagem para a nossa felicidade, porque eu não sou responsável pela escolha dos outros, né? Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Só que a partir do momento que eu tenho dó ou que eu acho que o outro é coitadinho, eu vou num movimento de tentar salvá-lo. Só que aí eu acabo sabotando a minha felicidade, porque eu não sou responsável pela escolha que ele fez, que o deixou nessa situação. Eu posso acolher, eu posso ouvir, mas saber o meu limite, o que é teu, não me pertence. E eu vou, sim, reconhecer as minhas pequenas felicidades dentro do que eu construí, dentro das minhas escolhas, né? E o Haroldo Dutra, ele fala que a felicidade é expectativa versus realidade. Por isso que a doutrina espírita, ela convida a gente à fé raciocinada. Se eu entender que estamos no planeta Terra, num momento de provas e expiações, aonde a felicidade plena dos espíritos felizes não é aqui, eu vou reconhecer as pequenas felicidades, né?
E eu vou acabar sendo feliz ainda nesse planeta, nesse momento, de acordo com o que ele pode me proporcionar. Antes de eu entrar no Evangelho, que vai falar sobre que a felicidade não é deste mundo, né? Mas eu acho importante falar outra coisa, que a constância em reclamar dificulta a gratidão, né? Aquela pessoa que só reclama de tudo o dia inteiro, não consegue realmente ver as pequenas coisas da gratidão, para poder sentir a gratidão. Tem um exercício que é assim, como se fosse mágica. Qualquer coisa que você reclamar, ela vai sumir, ela vai desaparecer, como se fosse uma brincadeira. Gente, eu ficaria sem marido, sem filho, sem meus pets que espalham pelo pela casa inteira, né? Porque a gente reclama mesmo, é um ato, é um ciclo vicioso a gente ficar reclamando. Só que se a gente imaginar que tudo que eu reclamar vai sumir, desaparecer, o que realmente eu tenho em minha volta, né? E agora sim, entrando no Evangelho, que diz que a felicidade não é deste mundo. Está no capítulo 5. Se enxergarmos realmente de forma material, porque aqui diz, né? Nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Então, se a gente se prender realmente em fortuna, poder, juventude, no materialismo mesmo, né, em que a gente vive, a gente não vai encontrar essa felicidade. E se a gente está dizendo que a gratidão nos leva a sentir a necessidade, a gratidão é sentimento, é mais do que educação, né, em dizer obrigado. Então, o planeta Terra pode sim nos dar essa felicidade relativa, né? E esse texto do Evangelho termina assim. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime, para que possam se libertar o quanto antes do homem velho, do materialismo, né? Dediquem-se à divulgação do Espiritismo, pois ele já iniciou a regeneração da humanidade. É dever daquele que é espírita fazer com que todos os irmãos usufruam do conhecimento dessa doutrina sagrada. Mãos à obras, meus queridos filhos, que nessa reunião solene, nessa reunião nós encarnados aqui, todos os corações aqui presentes aspirem a esse grandioso objetivo, que é preparar as novas gerações para um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Então a gente pode ir treinando ser feliz, né? Para quando chegarmos nos mundos felizes, né? E aí, para encerrar, tem um poema que eu acho muito lindo e muito pertinente para esse tema. É a Prece da Gratidão, de Amélia Rodrigues, que o Divaldo Franco psicografou. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei
que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos, eu quero lhe pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, não blasfemerei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Acho que não precisa falar mais nada, né? Somente que a gente possa pedir que a espiritualidade dessa casa, juntamente com o nosso mentor, que a gente possa direcionar essa vibração para o nosso lar, para que envolva todos que ali habitam, limpando cada ambiente, cada cômodo, envolvendo os nossos entes, envolvendo nossos animais e as plantas que ali também residem. E que com nossos pensamentos, principalmente os de gratidão, que possamos manter essa vibração por essa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada.